Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos a mais um Café com Destino e hoje, quarta-feira, nós estamos com força total, sempre com uma série poderosa aqui toda semana, trazendo conhecimento, sabedoria, instrução, inclusive divina, que é o que você precisa para resolver as pedras no seu caminho. Às vezes você está confuso mentalmente, às vezes você não sabe para onde ir, às vezes você não sabe qual decisão tomar na vida, às vezes você está completamente desorientado, precisando de uma luz, precisando de um conselho. Esse é o Café com Destino, a sua escola de vida. Enquanto a eternidade não chega, nós estaremos aqui te ensinando a viver um pouco melhor, uma vida um pouco mais leve. E essa semana nós estamos numa série fantástica, a série As Formas que Deus Fala. As formas que Deus usa para falar com o ser humano, e talvez Ele esteja falando com você e você que não está percebendo. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais essa aula. Como é que vocês estão, meninos? Muito bem, sempre muito bem. Vem com o salário que vocês ganham. Trabalha só de terça a quarta, quinta e sexta. Quinta e sexta folga, segunda descanso no final de semana, recuperação, né? Então, assim, essa maravilha que vocês têm. Viaja aí, não é viagem de comercial, não. É só de particular. Se não for particular, ele nem entra. Ó, brincadeiras à parte, nós estamos vivendo uma semana muito intensa falando sobre as formas que Deus fala. Então eu vou te pedir uma coisa, compartilha com todo mundo agora. Pega esse link, manda nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com seus colegas de trabalho, com seus familiares, porque começou mais uma aula do Café com Destino. Se você ainda não é um aluno oficial desse canal, se ainda não é um aluno nosso, eu sou o Thiago Brunet, quero ser teu professor de vida. Basta você estar inscrito nesse canal. Inscreva-se agora nesse canal, é gratuito, é rápido. Você se inscreve nesse canal. Você tem que também estar lendo um dos nossos livros, ou Princípios Milenários, ou Especialista em Pessoas, algum dos nossos livros. E você precisa colocar lá na bio, naquela apresentação do seu Instagram, você coloca lá, aluno ou aluna do Café com Destino, com emoji do cafezinho do lado. Aí com isso você ainda mostra para todo mundo o teu status, para onde você está indo. Então não deixa de dar o like e compartilhar a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre mais duas formas que Deus fala. Nós já falamos sobre Ele fala através da sua palavra, Ele fala através da sua consciência, ou seja, Deus usa a palavra, que é a Bíblia, para falar contigo, Ele usa a sua própria consciência, Ele fala na tua consciência, te coloca um sentimento. Ele fala através de que mais? Através de sinais, Ele dá sinais para vocês, e nós ensinamos isso ontem, né? Ele fala através do que Ele quiser. Mas nós vamos hoje, ontem nós falamos também sobre as dificuldades. Deus usa muitas dificuldades para falar contigo. Hoje nós vamos falar sobre duas formas. A voz audível de Deus e os profetas. Deus fala através de voz audível, Ele mesmo pode falar contigo e acabou se Ele quiser. É mais raro, mas acontece. E Ele pode usar alguém para falar contigo. O nome disso é profeta, os profetas, tá? Então, você já deve ter ouvido alguém dizer assim, eu escutei Deus falando comigo, Deus falou comigo. E quando a gente fala Deus falou contigo, como é que foi isso? Você escutou uma voz? Como é que Deus falou contigo? Deus tem inúmeras formas de falar com uma pessoa, inúmeras. Mas nós separamos aqui as 10 mais utilizadas por Ele para falar com o ser humano. E aqui nós vamos para mais duas, que é a voz audível e os profetas. São maneiras extraordinárias que Deus entra em contato com a gente. E isso aqui é muito complexo de entender, porque Deus usa de formas diferentes com cada um. Por exemplo, com o meu pai, Deus fala muito através de sonhos. Deus dá muitos sonhos para o meu pai. E os sonhos que dá, geralmente, são espirituais, que têm uma revelação, que traz algum tipo de exortação ou de preparação para a gente. Você tem alguma forma, Wesley, que Deus fala contigo? Palavras. Ele falou mais fácil logo para não complicar. Para estar na cabeça, para não complicar, não criar problema. Ele falou, Mas Deus já usou um profeta para falar contigo? Sim, também. Também já usou? Tá. Principalmente em conferência. Conferência de destino, né? Conferência de destino é imbatível, os profetas. É muito forte. Agora, voz audível, algum de vocês já escutaram? Eu também não.
Eu já escutei coisas que eu achava, assim, que eu posso dizer que é parecido com Deus, né? Tipo assim, eu já escutei uma vez, uma madrugada, alguém me chamando Tiago, Tiago, e era uma voz humana e não tinha ninguém no quarto, eu estava sozinho, ou seja, aí eu fiquei na dúvida, será que foi Deus, será que foi minha cabeça? Ou seja, eu tenho dúvidas, mas assim, a voz audível de Deus me falar uma coisa, uma frase completa, eu nunca escutei. Eu nunca escutei, tá? Então, é uma forma mais difícil que Deus fala, mas é possível. É mais difícil, mas é possível, né? Então, as formas que Deus mais fala comigo, sempre é através de profetas, através da palavra que é a mais garantida, a mais certa, e muito através da minha consciência. Deus fala muito através da minha consciência. Ele bota muita coisa na minha cabeça. E como é que eu sei que não é coisa da minha cabeça e que é Deus falando através da minha consciência? É que quando Deus coloca algo na tua mente, transpassa todos os outros pensamentos. Você não consegue pensar em outra coisa. É só aquilo, fica por muitos dias martelando até você fazer. Ou seja, a sensação de você escutar a Deus é tremendo, te leva para outro nível, te leva para outro entendimento. E hoje eu quero falar sobre a voz audível de Deus. João 10, 27 diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, quando Deus fala audivelmente, quem é a ovelha dele não confunde. Vou repetir. Quando Deus fala audivelmente, quem é a ovelha dele não confunde. Ah, mas será que eu vou escutar uma voz e vou confundir? Não tem como. A voz de Deus é como muitas águas, é o som de muitas águas. A voz de Deus é inconfundível. Para quem escuta a voz audivelmente de Deus, sabe que é Ele. Tá bom? Agora, Deus pode falar e a pessoa demorar a entender que é Deus? Sim ou não? Sim. Está lá em 1 Samuel. No livro de Samuel, lembra quando em 1 Samuel 3, Deus chama Samuel, Samuel, e ele fica na dúvida de quem era, ele vai lá para o profeta Eli e fala, fala, Senhor. Ele, eu não te chamei. Ou seja, aí Deus volta, Samuel, Samuel, ou seja, para quem não tem a prática de escutar a voz audível, você pode confundir com uma voz humana. É por isso que eu não quero afirmar que escutei a voz audível de Deus na minha vida, mas eu já escutei pessoas me chamando, frases que vieram audivelmente na minha mente e não tinha ninguém perto de mim. Eu não acredito que eu seja louco, eu não acredito que eu tenha nenhum problema, nenhum distúrbio mental, ou seja, é uma possibilidade muito grande de ter sido Deus. E eu anoto essas coisas. Mas por que eu não afirmo? Porque não teve uma comprovação importante, ô Teixeira. Você que é um cara mais espiritual que o Wesley, é, é importante a gente ter sempre uma comprovação, principalmente bíblica, do que a gente escutou. Senão a gente fica maluco, acha que está escutando coisas e se não tem comprovação bíblica, como é que você vai falar que foi Deus? Né? Então, assim, Samuel ouviu audivelmente a Deus. Paulo ouviu audivelmente Jesus já ressurreto. Né? Lá em Atos 9, de 4 a 6, Paulo estava a caminho de Damasco, Jesus aparece para ele e fala audivelmente, e Paulo escuta. Então nós temos muitos exemplos bíblicos de pessoas que escutaram a voz de Deus. Mas também nós temos muito mais exemplos bíblicos de pessoas que escutaram Deus através de profetas. Há muitos, né? O mundo profético começa desde ali de Gênesis. Né? Moisés era um profeta. Né? Nós temos muitos profetas, cada um tinha um perfil, todos os reis tinham seus profetas particulares. Naquela época eram chamados videntes. Então, eram pessoas que entendiam do mundo espiritual, entendiam do futuro, porque tinham revelação divina e traduziam isso de uma forma que todo mundo entendia. Daniel na Babilônia era um profeta. José no Egito era um profeta. Ele traduzia sonhos. Não é fácil. Tem que ter o espírito profético, tem que ter uma sabedoria diferente. Davi, quando errou, ele foi confrontado por um profeta chamado Natã, que falou para ele, Davi, o que você fez? Ou seja, profetas são usados por Deus para nos alertar, para revelar futuro, mas também para nos exortar, chamar a atenção. Nós temos aqui um grupo de intercessoras, mulheres de Deus, homens de Deus que oram por a gente já há 7 anos.
e eles são profetas, e quando a gente se reúne, eu já até sei, eles vão me chamar a atenção de alguma coisa. Quase nunca é para Deus vai te usar tremendamente. É sempre Tiago conserta isso, Tiago cuidado com aquilo, Tiago o mundo espiritual está furioso de ti, Tiago isso, Tiago aquilo. Ou seja, é sempre aviso. Os profetas são muito usados para exortação, gente. Então a gente tem que lembrar que nem sempre a gente vai escutar o que a gente quer. Muitas vezes a gente só vai escutar o que precisa. Tá? Mas Deus ele pode falar de forma audível com qualquer pessoa, ou ele pode falar através de profetas também. Lembrando que a gente aqui hoje só está falando de 2 formas que Deus fala, das 10 que eu estou te ensinando essa semana. Eu vou, para não ter aqui nenhum tipo de corte mal interpretado, Deus fala do jeito que ele quiser, quantas vezes ele quiser, do jeito dele. Mas as 10 formas mais comuns que a Bíblia relata, que ele fala, nós estamos separando essa semana. Para quê? Para você se aproximar de Deus. Para você começar a escutar a voz de Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 1 diz: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Por que isso? Porque nem todo mundo que fala que é profeta. Nem todo mundo que fala que está falando em nome de Deus está falando em nome de Deus. Então você tem que provar o espírito para saber se é de Deus. A voz de Deus pode ser ouvida até no silêncio, mas também a voz de Deus pode ser ouvida num trovão. A voz de Deus ela é inconfundível ao ponto de no silêncio ou no barulho, quando você a escuta, você sabe que é Ele. Porque o teu interior, ele treme diante da voz de Deus. O temor do Senhor te invade quando você escuta a voz de Deus. Agora, quando se trata da voz de Deus através de uma outra pessoa, que é o caso do profeta, você tem que ter discernimento para saber se aquela palavra é de Deus ou não. Porque, por exemplo, quando é através de um sonho, não teve nenhuma interferência humana. É só você ali, Deus e você. Aí você tem que ter o discernimento para interpretar. Quando é um profeta, você tem que ter o discernimento para saber se ele realmente é profeta. Então, aqui está a diferença dos discernimentos, né? Quando Deus fala no teu coração, na tua consciência, você precisa só ter fé para acreditar que é Deus, porque já falou, foi diretamente com você. Então, é muito difícil quando você é uma pessoa muito emocionada e não sabe diferenciar se foi fruto da emoção ou se foi uma palavra divina na sua vida. Geralmente, a palavra divina na tua vida traz confronto, traz desafio, mas traz conforto também. Mas às vezes tem gente que só está atrás de palavra de bênção e aí acaba correndo atrás de pessoas que só falam sobre isso. E aí não quer dizer que é Deus, quer dizer que é as suas emoções querendo um conforto. Cuidado com quem você procura para escutar Deus. É melhor você se trancar na porta do teu quarto, como diz o livro de Mateus, tranca no teu quarto e o Deus que te vê em secreto vai escutar tuas orações e vai te recompensar. Agora, quem não entende uma palavra ou quem desacredita numa palavra de Deus, qual o risco que essa pessoa corre, Wesley? Você que é um profundo entendedor de teologia, hermenêutica, interpretações antigas do Velho Testamento, o que uma pessoa perde quando ela não reconhece ou não acredita na voz de Deus, na sua opinião? Salvação. Salvação? Se ela não te conhece, não é? Foi pro extremo. Tinha coisa mais fácil de falar. Não fez sentido. Olha só. A salvação, Wesley, quem crê no coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, está salvo. Concorda? Sim. Depois segue o batismo e tudo. Ok. A pergunta que eu fiz, Wesley, essa pessoa que já é salva em Cristo Jesus não reconhece a voz de Deus ou escutou através de um profeta, através de um sonho, mas não entendeu, não quis acreditar naquilo. O que ela perde? Ela perde a iluminação do próximo passo. Ela fica sem a informação privilegiada, ela fica sem o que Deus esperava dela naquele momento. Gente, isso aqui é muito importante, né? A gente brinca com a equipe, mas isso aqui é muito importante. Quando você não escuta Deus, você continua errando. Quando você não escuta Deus, você não é corrigido. Quando você não escuta Deus, você pode estar no caminho errado e não recalcula a rota. Quando você não escuta Deus, você não sabe qual é o próximo passo. Quando você não escuta Deus, você pode estar sendo livrado de uma armadilha, mas você não escutou, não reconheceu a voz de Deus, cai na armadilha. Quando você não escuta Deus, você perde informação privilegiada, porque Deus sempre revela futuro. Deus sempre mostra o que está por vir.
Então, a mensagem que eu tenho nessa quarta-feira é: não ignore a voz do Eterno. Não desperdice quando Deus fala contigo. Não se distraia, porque Deus não tem preferidos, Ele não fala com quem Ele prefere. Deus tem íntimos, aqueles que se dispõem a escutar mais. Deus escuta e fala com aqueles que estão disponíveis e com fé suficiente para escutarem a sua voz. Eu sei que essa semana está muito espiritual e talvez você não seja uma pessoa tão espiritualizada, mas deixa eu te falar, não tem outro caminho não. Para a gente chegar aqui onde chegou, muito trabalho, empreendedorismo, negócios certos, investimento, estúdio, isso, aquilo, mas é escutando a voz de Deus, é o básico, é o principal, é a essência, é escutar a voz de Deus. E na quinta-feira, amanhã, nós vamos falar sobre mais 2 tipos de formas que Deus fala. Nós vamos falar através dos sonhos e das visões. Deus pode dar visões e Deus pode dar sonhos ao ser humano. E a gente já falou essa semana aqui sobre como Deus fala através da sua palavra, Deus fala através da consciência, Deus fala através das dificuldades, Deus fala através de sinais, Deus fala através de voz audível, Deus fala através de profetas. Amanhã a gente vai falar, Deus fala através de sonhos e visões. Então prepara teu coração, porque ainda tem muitas formas da gente estudar sobre Deus, tá bom? Quero lembrar que está chegando o método Destiny e esse método você não pode ficar de fora. Acredite em mim, esse é o método Destiny que você tem que fazer. Tiago, eu já fiz, refaz. Esse método Destiny está imperdível. Tiago, eu preciso ganhar mais dinheiro. Tiago, eu preciso faturar, eu preciso mudar de vida. Método Destiny. Tiago, eu preciso colocar meu emocional em ordem, eu não aguento mais essa perturbação emocional. Método Destiny. Tiago, meu casamento está por um triz, minha família, meus filhos, Tiago. Método Destiny. Tiago, eu preciso crescer e evoluir espiritualmente. Eu sou confuso nessa área. Método Destiny. Tiago, eu preciso organizar minha empresa, crescer profissionalmente. Método Destiny. O método Destiny, através dos princípios milenares que dão certo desde sempre, vão te colocar no lugar rumo ao sucesso. Você não vai ficar de fora aqui na nossa sede da Casa de Destino em Alphaville, São Paulo, e você não vai ficar de fora. Eu creio que você vai fazer parte, eu profetizo que você fará parte do próximo Método Destiny. E se você recebe essa palavra e fala, Tiago, eu quero fazer parte do próximo Método Destiny, profetiza nos comentários, Deus vai ler isso. E Ele vai abrir a porta que você precisa. Eu faço votos de paz e prosperidade, amo vocês e até amanhã, às 6h57 da manhã.